Olá, de volta aqui à TV Ribeira Plus para mais um programa hoje. Aqui na TV Ribeira Plus nós falamos do Vale do Ribeira para o Vale do Ribeira e para o mundo, e você pode nos acompanhar no YouTube, Ribeira Plus TV, e também Expande, canal 6.3. E hoje eu vou entrevistar aqui uma pessoa que eu conheço ele faz pouco tempo. Lógico que eu sei que da existência dele desde quando ele nasceu, né? Mas eu tive a grande honra de conhecê-lo, e esse menino, hoje ele está lá na prefeitura de Sete Barras, secretário de Finanças da prefeitura de Sete Barras. Um jovem político que faz política. Eu estou falando de uma pessoa que mora lá em Juquiá, o meu amigo Pedro Alonso. Pedro, como vai? Tudo bem? Tudo bem. E aí, Pedro, me conta um pouquinho dessa sua história, da sua vida. Eu quero conhecer um pouco mais, para a gente levar um pouco mais também para as pessoas que nos veem aqui. Mas principalmente, Pedro, porque você é jovem, e jovem que gosta de política. E jovem que gosta de política eu acho bastante interessante, porque chama outros jovens para pensar em política, que é o caminho que todos nós trilhamos, né? Às vezes as pessoas falam assim, por muitas vezes, né? Sim. Que eu não gosto de política, eu não me envolvo, eu não tenho nada a ver com isso, e é bem ao contrário, né? Mas primeiro vamos falar de você, Pedro. Quem é Pedro Alonso? Pedro Alonso é o esposo da Nayara, pai da Maria, sou advogado, professor da Unisep no curso de Direito, nasci em Juquiá, né, filho do Tonico Alonso, filho da Jória, e cresci ali em Juquiá, saí para estudar, vivi minha vida inteira até os meus 18 anos em Juquiá, né? Estudei na Logos, no Colégio de Juquiá, e depois fui estudar em Curitiba, né, fazer o curso de Direito, né? Não sei se por talvez genética, né, mas eu sempre fui muito afeto a essas matérias de humanas, história, filosofia, tanto é que antes de fazer Direito eu fui fazer Filosofia. Para fazer Filosofia na Estadual do Paraná, lá no campus de Toledo. Porque eu não sabia se eu queria fazer Filosofia ou se eu queria fazer Direito. Mas é uma certeza que eu tinha, que eu sempre quis ser professor. E aí eu fui fazer Filosofia, mas vi que, sendo bem objetivo, não teria uma remuneração tão boa se eu fosse só professor. Eu falei, eu acho que no Direito eu vou conseguir mesclar essa disciplina, enfim, aquilo que eu gosto, com uma área que vai me abrir mais portas, né? E aí fui fazer Direito. Fiz mestrado em Filosofia do Direito. Tudo isso tem uma história, né? É uma história que exatamente, é isso essa história aí que eu quero que você nos conte um pouco, né, Pedro? Porque você já está na sua formação aqui, né? Sim. Mas eu quero que você fale um pouco da sua infância lá, como é que era lá em Juquiá, não é? Depois, assim, onde você estudou em Juquiá, enfim, um pouco sobre isso também. Então, eu criança, sempre, como eu disse, né, sempre gostei muito desses aspectos, né, gostava muito primeiro impacto, assim, para entender por que eu fui chegar, né, nesse caminho, trilhar o que eu trilhei academicamente, foi, acho que quando eu lembro que eu vi no Faustão, no programa do Faustão, uma entrevista, não era uma entrevista, né, mas era tipo um dia em que o Cortella, Mário Sérgio Cortella, não sei se você conhece, claro, ele estava no Faustão, e eu vi ele fazendo aquelas reflexões, e eu falei, nossa, que interessante, né? Depois, claro, estudando, você vê que o que ele estava fazendo não era filosofia mais profunda mesmo, mas era uma coisa que me chamou a atenção por uma pessoa, um adolescente que era muito leigo. Então aquilo me interessou, aí eu comecei a ler muito Cortella e tal, e foi o meu despertar para querer entender um pouco de filosofia, estudar política, história, e aí foi o meu despertar, foi aquele estralo, com uns 13, 14 anos.
consumi tudo que o Cortella escreveu naquele período, ali até uns 16 anos, eu tinha uns 6 livros dele, assim, tudo que ele lançava no ano ou no ano seguinte eu já comprava. E aí fui, quando aos 18 anos decidi fazer faculdade, foi um período, né, até assim, meu pai faleceu, então para poder fazer faculdade, né, em primeiro filosofia, depois o direito, foi muito difícil financeiramente, né? Porque por mais que eu não pagasse a faculdade, tem os custos, né, ao redor. Então minha mãe foi a maior batalhadora para que tudo isso acontecesse. E aí sempre foi um detalhe que me despertou, que eu percebo hoje em mim, que talvez eu vejo que meu pai tinha nisso que as pessoas comentam, né? Conversando com você, com Azarias também, que é uma pessoa muito próxima a mim, o idealismo, né? Eu sempre sou, quando eu decido alguma coisa e enxergo um ideal naquilo, eu vou até o fim por aquilo. Então fiz o curso de Direito de uma forma lutando para que aquilo acontecesse, fiz a faculdade, enfim. E aí quando eu termino a faculdade, né, eu termino o curso de Direito, eu sempre tive em mim a vontade de ser professor. Então eu sabia que eu queria ser professor. E esse idealismo, esse arrojamento, foi no momento em que eu decido fazer o mestrado e eu não tinha dinheiro para pagar o mestrado, porque eu passei numa universidade particular, que era a PUC, né? E na PUC o valor da mensalidade era 5 mil e poucos reais, né? Eu não tinha dinheiro para pagar isso. Eu tinha um Tanamoshi na época, que eu ia pegar em janeiro, e aí eu peguei e paguei a primeira parcela. E eu não sabia como eu ia pagar a segunda, a terceira, a quarta, enfim. Então eu entrei, pisei sem ter chão. Sem saber como é que ia terminar. Então eu fui, iniciei o mestrado. Mas você queria, né? Mas eu queria. Basta. E eu enxergava... Basta querer, né, Pedro? Não só queria, basta querer. Mas não só queria, mas como eu enxergava naquilo algo que para mim seria... Naquele momento eu não me enxergava politicamente, sendo bem sincero, né? mas eu via que naquilo seria um esteio para mim no futuro de formação mesmo, né? Então fui, né? Iniciei o mestrado, sem ter dinheiro, e apareceu uma pessoa que era muito próxima, inclusive, do meu pai, que me ajudou muito nesse período para conseguir custear tudo isso, sabe? Até o 4º mês do mestrado que eu consegui a bolsa. Aí quando eu consegui a bolsa, eu fiz o restante, os 2 anos de graça, né? Então iniciei sem saber e consegui terminar. Enfim, aí foi um processo. Fiz o meu mestrado em filosofia do direito, que caminha por filosofia política, né? Então eu passo muito por isso, né? Sempre a política muito envolvida ali na minha vida. E aí nesse período eu inicio o mestrado e eu já tinha minha namorada, né? Já namorava e quando eu fazia o curso de direito, existe um combinado nosso de que ao final do curso a gente noivaria se eu passasse no mestrado, que a ideia era passar no mestrado de universidade pública, né? Que eu não pagaria. Não foi o caso. Então eu falei assim, não, vamos esperar mais um pouco. Passou 4 meses, consegui a bolsa. Então ela meio que sentiu na obrigação, vamos noivar. Noivei. Noivamos, né, após a bolsa de estudos. E aí, quando após o noivado, passam 3 meses e ela fica grávida. Então, eu estava início de carreira como advogado, tentando criar corpo dentro de uma carreira, né, fazendo um mestrado, que eu saía... As aulas são em São Paulo, né? Então eu saía domingo de tarde, ia para São Paulo, dormia em São Paulo. Segunda-feira o dia inteiro assistia aula, dormia de novo em São Paulo, assistia aula terça de manhã e vinha embora depois do almoço. E ao mesmo tinha que trabalhar, tinha escritório, porque eu já era advogado. E aí, né, nesse meio tempo, minha então ainda namorada fica grávida. E aí foi um susto, né? Porque eu não sabia o que fazer,
né? Não sabia de onde eu ia tirar dinheiro para aquilo. Como é que vamos fazer com isso tudo, com né? isso tudo, porque não tinha nem casa. Claro. E aí a gente decidiu, naquele momento, que a primeira coisa que me veio, né? Vou comprar uma casa. É a primeira coisa que eu preciso, né? Ter uma casa para minha família. E aí a gente conseguiu, enfim, financiar a casa, né? Financiamos uma casa e tal. Isso já no mesmo mês em que ela descobriu que estava grávida. E aí a gente surgiu, né? Ela falou, né? Mas eu queria casar. Ela falou para mim, eu quero casar. Quero casar na igreja antes de a gente se juntar dentro de casa. E aí eu falei, cara, e agora? Vamos casar. Beleza, vamos casar, vamos fazer um negócio pequeno, né? Vamos fazer algo que seja singelo e tal. Mas a coisa começou a tomar corpo. Tomar corpo, familiares e amigos, aí eu dou isso, eu dou aquilo, o casamento começou a crescer. No final, 3 meses depois, a gente casou, e aí uma festa de 400 pessoas, um casamento que era para gastar X, eu gastei 10X, né? Não eu, né, porque eu ganhei muita coisa, mas o orçamento acabou crescendo. Enfim, e aí a coisa tomou outra proporção. Casamos. E aí, após o casamento, começamos a viver juntos. Logo em seguida, em março de 2024, a Maria, que é a minha filha, nasce. E aí surge ali naquele ano, foi um detalhe que era aquele mosquitinho que pica da política, Milton, que até então em mim nunca tinha picado, porque eu não tinha participado de uma campanha. Eu vou discordar de você. Eu acho que esse viés você já tem faz tempo. Já tá no sangue, né? Então, e assim, aí o que aconteceu? Eu sempre fui muito próximo do Gilberto, né, que era então o prefeito lá em Juquiá. E aí a gente, quando foi se aproximando da campanha, aconteceu algumas coisas, mas resumindo, em julho de 2024, aí eu meio que entrei meio de cabeça na campanha do Gilberto. E aí ali, eu acho que aí, de novo, a questão do ideal. Quando eu acredito numa coisa, eu vou até o fim, né? E eu acreditava que aquilo era o melhor para Juquiá, né? Eu acreditava que ele era a melhor pessoa naquele momento para Juquiá. E entrei de cabeça, e foram 45 dias de campanha, mais o período anterior, que eu vivi para aquilo. E assim, eu larguei, até foi penso hoje, olhando para trás, uma atitude um tanto quanto imatura, no sentido que eu tinha uma família para custear, mas eu larguei tudo para viver aquilo, viver a campanha política. E aí eu acho que entra muito também, é imaturo, mas é muito dessa pujança de querer fazer alguma coisa, sabe? Eu entendo que é uma coisa que você quer, né? Sim. Aí quando você quer, você se dedica. Exato. Né? Você se apaixona por aquilo, porque você quer fazer, você acredita. Exato. Ao extremo, que Exato. É possível. Nesse sentido mesmo. E aí eu tenho que me doar para. Exato. Não é? Eu também sou assim. Eu, quando entro num negócio, eu entro de verdade. Eu entro para, né, para buscar aquele objetivo. Sim, né? E aí se tem que ter esse preparo. Às vezes você, como você está falando, eu olhei para trás, e aí talvez pode ser que você possa fazer alguma correção nesse percurso. Sim. Que seja uma coisa que esteja mais, porque afinal de contas agora tem uma família, né? Exato. Então as coisas têm um outro, enxergar de uma outra forma, agir de outra forma, mas a paixão pelas coisas que a gente faz, ela vai ser do mesmo jeito sempre. Né? Ou você acredita, e aí você tem que fazer, né? Porque se a gente acredita, é porque eu posso, né? E se eu posso, é porque eu quero, né? Exato. E até abrindo um parênteses assim na história, até um pouco do que você comentou dessa questão do jovem, né? Que o jovem é muito característico do jovem isso. Com certeza. Afoito, né? Eu vou, vamos embora. Mas o que eu sinto, da minha geração, porque apesar dos poucos cabelos, eu tenho 28 anos. Jovem. Mas apesar a minha geração, para essas gerações que estão vindo, eu sinto pouca militância, participação no sentido de querer
de enxergar algo diferente, pensar em um ideal e defender aquilo. Eu não vejo isso muito no jovem atualmente, né? Eu vejo muito mais as pessoas da minha idade e apáticas, né? Porque eu vejo na sua geração, na geração do meu pai, é a geração da direta já, é a geração uma participação muito forte, do né? jovem que lutou por algo que enxergava que era ruim. Não é uma questão ideológica, eu estou dizendo que existia um brio maior em fazer alguma coisa. Claro, é um processo de transformação, né? Aliás, assim, todo momento que você está dentro de uma situação é para transformar algo, né? Exato. O ideal que seja sempre a gente transformar a vida de pessoas. Afinal de contas, a política tem que ser para isso. Exato. Né? Fazer transformação na vida das pessoas, da sociedade que nós vivemos. O grande lance da política tem que ser esse. Se não for esse, nem sentido tem. Exatamente, não tem sentido. Né? Quando você faz a transformação da vida de uma pessoa com um gesto que é um gesto de obrigação, quando você exerce um mandato, sim, né? Sim. É algo assim muito importante, que às vezes para o gestor pode até não parecer que é, mas para quem está recebendo aquela ação, que é uma obrigação do município, do Estado, da União, é algo muito importante. Sim. Para você ter uma ideia, Pedro, outro dia eu fiz a entrevista aqui com o meu amigo Chico Mandira, lá da comunidade do Mandira. Uma liderança de lá, uma comunidade quilombola, né? E eu fiz uma pergunta para ele, porque tem uma história, né, da ação do Estado na comunidade do Mandira, de várias instituições do Estado. E por muito tempo o ITESP trabalhou lá, e eu trabalhei no ITESP, e eu trabalhei lá na comunidade do Mandira. E quando a Fundação ITESP começou a trabalhar lá, foi no ano de 2000, 2001, 2002. Então nós estamos em 2026. E nós levamos para lá muita capacitação, principalmente na questão do turismo, que é o grande lance da nossa região, né? Quem não entendeu isso ainda vai demorar para perceber que o desenvolvimento dessa região passa obrigatoriamente pelo desenvolvimento do turismo dessa região. Sim. Isso é fato, né? Lá atrás a gente já falava isso e hoje cada vez mais claro. Sim. E eu perguntei para ele assim, como que eles estavam hoje e se eles achavam que eles iam ter essa transformação de vida, de melhor qualidade de vida, assim, hoje. Ele falou para mim que jamais na vida dele ele esperava que eles estariam como eles estão hoje. Então veja que é por uma ação políticas públicas, né, de políticas públicas. Sim. Né? Então é isso, a política tem que ser para isso. Sim. Tem que ser para transformar. Eu sou católico. A doutrina social da igreja, tem as cartas papais que tratam sobre a forma como a igreja enxerga a sociedade, a política, né? Ela traz uma ideia de que o sacerdote ele não casa, né? Ele não tem um matrimônio, porque ele vive pro povo. Porque ele em tese, o sacrifício da vida dele é abster de tudo, morrer para tudo, para viver para Cristo, que você encontra no irmão. Por isso que quando a batina do padre, ela tem 33 botões, a batina que cobre o corpo dele tem 33 botões, que são os 33 anos de Cristo, e 5 botões, 3 de um lado e 2 de outro, que são as 5 chagas de Cristo no punho. Certo. Por quê? Porque demonstra que ali ele morre para ele para viver pro outro. E isso não muda também para o leigo que não é padre dentro da igreja. A visão da igreja é o seguinte: o padre ele também vive um sacrifício, mas o leigo também vive um sacrifício. Quando ele é casado, ele também se sacrifica pelo outro, porque senão o amor é justamente isso. Eu abro mão dos meus interesses, da minha vontade, para dar... porque hoje é sexta-feira, eu vou chegar em casa e minha esposa pode querer comer pizza e eu quero comer churrasco. Mas eu vou ter que abrir mão da minha vontade para agradar ela. E isso também é um sacrifício, mas na política também é um sacrifício. Se aquele que entra no exercício do mandato não tem essa ciência de que o que ele está vivendo ali é um abrir mão de si
de um sacrifício, e sacrifício em latim é sacro ofício, ofício sagrado, não abrir mão de si pelo outro, nada disso faz sentido. Exatamente isso, né? Exatamente isso. É muito isso. É muito isso. Na vida da gente, toda ela é assim. Você falou do casamento, toda relação é assim. Sim. Né? Toda relação. Tem que ter um interesse, mas de comum acordo. E por muitas vezes abrir mão de algo, né? Porque a arte da política é uma negociação. Exato. É uma negociação, né? Em tudo, né? Em- E você faz política dentro de casa, você faz política no trabalho, faz política em todo lugar, em todo momento. Sim. E as pessoas dizem que não tem nada que ver com política. Exato. Né? E pratica política a todo momento. Se joga bola, está fazendo política. Não é? Sim. Se, né, tem um clube de amigos, uma associação, enfim, tudo é política. E hoje... Você escolheu, é política. Sim, exato. Mas o que eu vejo hoje na nossa sociedade, Sim. principalmente com a forma polarizada como as coisas acontecem, né? Não só no nível mundial, o que falta é política. Porque, por exemplo, quando a gente olha a guerra de Israel, os palestinos, enfim, existe um povo que detém a posse daquela terra, que, pensando assim, juridicamente, esse povo é dono da terra. Ou seja, ele tem a matrícula do imóvel. Existe um outro povo que... Mesmo que não tenha a matrícula do imóvel, se ele tem a posse, é dele. Mas existe um outro povo que Né? ingressou na posse. Sim. E aí a gente sabe que por um tempo a posse mansa e pacífica gera um uso capião, que é os muçulmanos, Sim. que ingressaram posterior aos judeus. E esse povo se engalfinha, né, eternamente, essa guerra que já é milenar. E ninguém senta para dialogar e falar, e entrar numa negociação. Não, Por quê? mas- Porque falta política. Falta política, né? E aí tem um outro lá que também quer, né? Porque tem interesse no que está lá, que não é que parece na terra, mas está embaixo da terra, né? E aí, assim, mas eu tenho uma sugestão muito boa para esses presidentes que gostam de fazer guerra. Bem simples. Porque não precisa matar ninguém. Porque ele mata um monte de gente inocente, Sim. não é? Se pega o presidente de um país, de outro. Se lembra que lá no Faroeste não tinha duelo, assim? Né? Dava quando passo para cá, passo para lá. Então vira, cada um de costas e começa a dar passo. E conta até 10, vira e pum, pronto, resolve o problema. Porque é de uma covardia tão grande, você fazer uma guerra e matar um monte de pessoas inocentes. Sim. Não é justo com ninguém. Sim. Não é? Sim. Que são os extremos, né? Sim. Então, vamos para a guerra, vamos lá para o extremo, que é tirar a vida de pessoas. Para matar pessoas. Sim. Né? Mas enfim, Pedro, mas você ainda não me falou da sua infância. Da minha infância. Eu quero saber lá, que escola que você estudou lá em Juquiá? Eu estudei muito tempo eu estudei na Logos, estudei um tempo aqui em Registro no Montage. Tá. Mas depois você estudou no qual escola em Juquiá? Instituto Logos. 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 Tá. Mas essa parte você vai falar para mim depois do intervalo, tá bom? Tá bom. Nós vamos no intervalo aqui no programa Milton Wolff, na TV Ribeira Plus, e voltamos já entrevistando aqui o Pedro Alonso. Tanaka Esportes é a melhor!
A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição. De volta aqui no programa Milton Wolff na TV Ribeira Plus. Olha, acompanhe nós lá no YouTube, Ribeira Plus TV e também na Expand, canal 6.3. Conversando com o meu amigo aqui, Pedro Alonso. Pedro, então você estudou na Logos? Logos. Isso. Em Juquiá. E depois você foi estudar onde? Estudei um tempo no Lantagem e depois eu volto... Lantagem é aqui em Registro. Aqui em Registro, isso. Eu volto... Acho que foi 7ª série, eu volto para Logos de novo. E aí é onde eu... Ali tem algo interessante, que eu tenho uma gratidão pela instituição, porque quando eu estava na 8ª série, termino a escola, e meu pai também financeiramente não estava tão bem, e a pensão não era tão alta, né? Então minha mãe me tira da Logos para estudar numa escola pública, né? Porque a Logos é uma instituição privada. E aí quando voltam as aulas, eu não estava frequentando, né? Enfim, já estava matriculado numa escola pública, sem demérito nenhum por isso, né? Não tinha demérito nenhum. Mas a diretora liga para minha mãe, né? E fala, por que o Pedro não está vindo? Né? Aí minha mãe falou que questão financeira, enfim, tal. E aí ela falou, não, ele tem que vir e ele não vai pagar nada. E aí foi quando eu ganhei uma bolsa, ganhei uma bolsa de graça e fiz a faculdade, a escola inteira de graça, o ensino médio. Aluno, então, né? Para ganhar uma bolsa assim, era um bom aluno. Ganhei uma bolsa durante o ensino médio. Certo. E aí, depois que você foi para a faculdade, aí foi ensino médio, depois disso você foi para a faculdade. Exato, perfeito. E aí você foi estudar onde? Curitiba. Em Curitiba. Você fez o curso de Direito em Curitiba. Curso de Direito em Curitiba. Também de graça. Também de graça. Também de graça, graças a Deus. Mas com bolsa ou era escolar? Com bolsa. Uma instituição privada com bolsa. Muito bem. Curitiba é um bom lugar, né, Pedro? Eu gosto. É a Europa no Brasil, né, que os curitibanos falam. Eu gosto de Curitiba. É um trânsito muito organizado, o pessoal cidade super calmo, limpa, né? Cidade limpa, educada. O trânsito aquela linha verde que é eterna, né? Não é nada bom o trânsito de Curitiba. Nada. Eu gosto muito de ir lá. Mas eu prefiro muito, muito, muito mais o nosso Vale do Ribeira, Pedro. O Vale do Ribeira, ele é sensacional, né? Você sabe que o Vale do Ribeira tem uma história muito legal, aliás, várias, né? Mas de organização política muito interessante, que começa muito lá na década de 80, né? Que vem, e tem coisas que lá na década de 80 se falava que hoje que estão acontecendo, né? A história do Cudivar começou lá na década de 80 com o nosso amigo Tony Colonso, não é? E muitas das reivindicações dos acontecimentos de infraestrutura da nossa região vêm daquela época, né? E
E eu sei que você conhece várias pessoas lá em Juquiá que são meus amigos também, né? Que, aliás, eu preciso ir lá fazer uma visita, qualquer hora, tomar um Sim. café, né? Sim. Eu sei que você é muito amigo do meu amigo G. Dias, do meu amigo Azarias, Sim. né? O Azarias, ele está aqui no estúdio, mas ele não quer aparecer, né? Ele está aqui, o Azarias hoje é assessor do deputado estadual André do Prado, Sim. que é presidente da Assembleia Legislativa E futuro vice-governador e do que estado. deverá ser Se Deus quiser. o vice, né, na chapa do governador Tarcísio. Sim. E o Azarias tem muitas histórias, Pedro. Muitas histórias, boas histórias. Eu conheci o Azarias em Juquiá, É uma pessoa quando que eu eu fui tenho, trabalhar lá. é uma pessoa que eu tenho muita gratidão. É porque ele tá aqui na minha frente, que eu já falei várias vezes. Mas nesse momento, né, já dá para até voltar na história. É, Mas nesse momento que acaba a eleição e nós nos tornamos derrotados em 2024, né? E eu olhei pro lado e falei, eu tenho uma filha, preciso trabalhar e tô sem recursos, né? Eu liguei, primeiro, ligo pra Paula, né, na época, e a Paula, de pronto, já quis, me ajudou, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que é a primeira dama hoje de Sete Barras. E eu e pedi pra Paula, né, pra me indicar num cargo e tal, no jurídico, porque sou advogado. E ela pediu, né, e naquele momento o Ítalo já tinha o outro cargo que existia, porque ela ia ser secretária, o outro cargo que existia no jurídico já estava destinado para uma pessoa. E aí eu pensei, né, quem seria um correligionário partidário dele uma pessoa que poderia me ajudar. que poderia me ajudar. E aí eu conversei com o Zazá, com o Azarias. E aí eu lembro como se fosse hoje, era umas 8 horas da noite lá na frente de casa. Ele foi lá em casa e aí ele ligou pro Ítalo, né, marcou um café, no dia seguinte fomos lá. E ele também, o Zazá e o Ítalo têm uma proximidade muito grande, enfim. E aí o Azarias foi me indicar, eu pedindo somente aquele cargo, né, dentro da Secretaria de Jurídico. E aí, né, fui como pedindo um cargo de diretor jurídico, né, abaixo do secretário, e saí secretário de finanças dali, né? Uhum. Que aí ele me ofereceu o cargo e aí conversei com a Paula naquele momento, falei, Paula, e aí, o que você acha, tal? E aí a Paula falou, aceita que depois a gente vê o que faz. Uhum. E assim, para mim naquele momento, fiquei meio temeroso por ser uma secretaria não sendo do jurídico. Mas é completamente jurídico. Exato, mas novo, né? Já ser Uhum. secretário, fiquei meio temeroso, né? Mas aceitei e graças a Deus o Ítalo virou... muita gente fala que na política não existe amizade, mas o que eu tenho hoje é um irmão, assim. Existe, claro que existe. Existe sim. E o Ítalo virou um irmão do coração mesmo, assim. E aí foi assim, cheguei... E aí a partir daqui... Mas, além disso, né? No momento que eu mais precisei, quem me estendeu a mão foi o Zazá, mas o que me tocou muito foi quando em março de 2025, eu tava dirigindo o carro, ele me liga, eu atendi, e aí ele falou, Pedro, seguinte, estou te passando o partido PL em Juquiá, você vai ser o novo presidente de Juquiá e eu sou o vice. E aí eu na hora eu até chorei, porque assim, quem conhece como você o Azarias, sabe que a história que ele tem dentro do partido. Muita gente no Vale do Ribeira não sabe o que é o Azarias dentro do PL, né? Hoje, no Diretório Nacional do PL, tem 21 pessoas que assinam as atas do partido. O Valdemar Costa Neto, o André do Prado, o Marçal Vino, um deles é Azarias Sanches do Amaral. Ou seja, ele é uma pessoa muito forte dentro do partido. E ele passar o partido da cidade dele para mim, eu me senti, eu falei, cara, ele enxergou alguma coisa que nem eu enxerguei em mim. Ele enxergou já faz tempo e ele já me falou já. E aí eu me senti, assim, na hora eu chorei, agradeci. E aí, naquele momento, Milton, eu depois daquele momento, tendo um partido, tendo um corpo político em cima desse partido, porque
Passar o partido para mim não foi simplesmente uma assinatura de uma comissão provisória de partido. Claro que não. Ele me levou em São Paulo, diante do presidente, do André do Prado, falou assim, presidente, esse é o novo presidente do partido em Juquiá. Porque ele não tava passando qualquer coisa. É algo importante. Ele me levou diante do Tadeu Candelária, que é o presidente estadual do partido. Esse é o novo presidente de Juquiá. Então, ou seja, era uma responsabilidade. E eu percebi que ali não era uma coisa simples. Que não era brincadeira. Não era brincadeira. Coisa de gente grande. E aquela decisão, naquele momento, quando eu aceito, eu tinha muita ciência de que eu estava tomando uma decisão, não uma simples decisão de assumir um partido, mas era uma decisão de carreira na minha vida. De longo prazo. De longo prazo. Exatamente isso. E eu sabia que aquela decisão não era uma coisa, é algo que ia se construir dali para frente. Né? E talvez porque Deus quis isso. E acredito nisso, porque tudo na minha vida foi designado por Deus. As coisas acontecem exatamente por isso. São Deus que vai nos colocando pessoas na vida e que vão, né, fazendo com que a gente comece a construir história. Sim. Né, Pedro? Sim. Construir história. Você começa a construir uma história. Sim. Né? Sim. Estar no partido que nem o PL hoje é uma coisa, né? Sim. Não é, como você disse, né? É uma responsabilidade muito grande. Né? Sim. E falar do Azarias, o Azarias tem uma história, né, no partido e na nossa região, em todo lugar, em todos os municípios que você vai do Vale do Ribeira, conhece o Azarias. Todos. E ele é uma pessoa, eu conheço o Azarias há muito tempo. Eu conheço poucas pessoas, poucas, eu contaria na minha mão aqui, ó. Talvez não, que trabalham, que se dedicam. Eu digo que são máquinas de fazer voto. Porque o Azarias, ele é danado. Ele anda, meu irmão. Mas anda. Ele é incansável. Essa é a palavra. Entendeu? Eu conheço ele, eu acompanhei campanhas e campanhas e campanhas. E campanhas dele, quando ele foi candidato. Aí você percebe o estilo. Eu conheço algumas pessoas do estilo dele. São poucas, né? Ele é um cara assim, eu costumo dizer que é extraordinário. Extraordinário. Ligados É um show. Cobrinha, meu pai fala. Cobrinha. Nós vivemos uns momentos muito bons lá em Juquiá, viu? Conheci muitas pessoas em Juquiá. Eu costumo dizer que eu tenho 3 municípios que estão no meu coração. O meu município, onde eu nasci, onde eu tenho a minha família, a minha raiz. Juquiá, onde eu construí muitas amizades, e Barra do Turvo. Barra do Turvo é um município que eu gosto muito, que eu conheci também muitas pessoas por conta do meu trabalho, desde a época da Sudel. Né? Eu conheci Barra do Turvo em 1986. Eu fui trabalhar em Juquiá em 1989. Eu cheguei em Juquiá dia 6 de abril de 1989. Em plena preparação da festa do 10 de abril. Pensa. Tem uma Aí história. o prefeito me chamou e falou assim: Milton, esse aqui é o Alex Sakai. Você vai trabalhar junto com ele. Nossa, sensacional. O Azarias só dá risada ali. Ó, né? Construímos uma coisa muito bonita naquela cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Mas, enfim, são esses 3 municípios que eu gosto muito. Mas eu sou apaixonadíssimo pelo Vale do Ribeira, né, Pedro? Tem uma região é sensacional. Tem uma história que eu queria você comentando, já me lembrei e acho que é interessante de falar. Sim. Talvez você até tivesse no ambiente. Meu pai, candidato a prefeito, em anos 2000, e Azarias vice dele. Chega na quinta-feira, antes da eleição, domingo a eleição, dizem, né, que meu pai chegou no comitê e falou: acaba tudo. Ganhamos, pesquisa na mão, estamos com a eleição na mão. Já acerta todo mundo, cabo eleitoral, bandeira, dispensa todo mundo, ficaram todo mundo em paz. Sexta-feira, Azarias sobe na casa do meu pai, chega lá, e aí, Tunico, vamos fazer campanha e tal, domingo a eleição. Calma, vamos para registro. Foi para registro, foram para Supave. Chegaram na Supave, tinha acabado de lançar o Astra. Cada um comprou um Astra. Pensando que iriam ganhar a eleição no domingo. A eleição tá ganha. Zazá um verde abacate, meu pai um Astra preto.
E aí o Gilson da Supave, vendido, tá vendido, já faturou, já financiaram o carro. Quando foi no sábado também todo mundo ficou quieto em casa, não faz campanha e tal. Domingo, Douglas Tamada era o adversário indo para reeleição. Tomaram um fumo na eleição de 2.500 votos, se eu não me engano. Não é verdade isso. Não, que foi que perderam, mas essa história do carro não é verdade. Jamais as Arias e tudo que faria uma coisa dessa. Jamais. Eu não estava lá. Não estava? Não. Entendi. Não estava. Aí, acabou domingo todo mundo chorando as pitangas. Diz que o Mércio era muito próximo deles ali na campanha e tal, e aí o Mércio deu de presente uma viagem pro meu pai pra esparecer a cabeça, tinha perdido a eleição, e ficou Zazá com o Mércio pagando o restante da dívida de campanha, né, que tinha que pagar, enfim. E aí passa segunda, terça-feira, quarta-feira, o Gilson da Supave liga. E aí, Zazá? Aí Zazá fala assim, vende o carro. Não vendeu ainda por quê? Perdemos a eleição. Aí diz que o Fábio Maede tomou o telefone do Gilson e falou assim, Zazá, Deus não dá asa pra Jaracuçu. Não é verdade. Não é possível uma coisa dessa. Não é verdade, eu não acredito. Ô Pedro, ai meu Deus do céu, o Juquia tem cada história. Tem. Mas assim, eu tenho umas boas também para contar para você. Então eu conto. Vamos marcar Vou contar umas churrasco para você que você não vai acreditar também, viu? Mas enfim, Pedro. E o trabalho em Sete Barras, Pedro? Me conta um pouco. Como é que tá? Você falou que agora, né? Foi um desafio, né? Foi. E a secretária de Finanças do município é muito importante, né? Sim, principalmente porque ser advogado, estar no jurídico ali, né? Você passa muito por parecer jurídico, a consultoria do que pode ou não pode fazer, enfim, dentro de uma prefeitura. Mas colocar a mão na massa em relação ao orçamento do município e toda a parte financeira, que é a incumbência do secretário da Fazenda, né, da Secretaria de Finanças, para mim tem sido muito importante no sentido de entender como todo o organismo prefeitura, né, funciona. Isso para mim tem sido bem interessante, tem sido bem legal. E foi um ano de aprendizado, tem sido um ano, e para mim tem sido um grande aprendizado. E como é que é trabalhar com o prefeito Ítalo? Não com o amigo Ítalo, com o prefeito. Prefeito Ítalo. O Ítalo, ele tem muito dessa pujança que a gente falava, né? O Ítalo, ele quando ele põe algo na cabeça, a gente tem que dar um jeito de fazer aquilo viabilizar para acontecer. Então isso eu acho muito bom, porque ele tem essa ideia de tentar de fazer o progresso acontecer. Então aprendo muito com ele. Apesar de nós temos quase a mesma idade, mas pela maturidade dele, pela pessoa que ele é, eu aprendo muito com ele rotineiramente, diariamente. Muito bom, Pedro. Olha, nós vamos a mais um intervalo e voltamos já aqui na entrevista com o Pedro Alonso na Ribeira Plus TV. A Tanaka Esportes é a melhor!
A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição. Olá, de volta aqui na TV Ribeira Plus, hoje entrevistando o meu amigo jovem Pedro Alonso, que gosta de política, né, Pedro? Pedro, se você fosse dar aí fazer uma mensagem para os jovens, né, para falar sobre política, o que você diria para os nossos jovens de hoje? Eu acho principalmente que eu vejo uma carência de sentido no jovem de hoje. Quando eu falo carência de sentido é não encontrar sentido nas coisas, porque por isso que são muito apáticos, né? E esse encontro com o sentido do que faz sentido para você na sua vida, talvez na política, porque como a gente comentava, né, anteriormente, essa transcendência de você enxergar na política essa capacidade de fazer o bem pro outro, entregar realmente a diferença na vida das pessoas, é um preenchimento que talvez faça a diferença na vida das pessoas, né? Na sua vida propriamente, porque entregar pro outro é se auto-preencher. Sim, exatamente isso. Pedro, vamos falar um pouquinho do processo eleitoral que você participou lá em Juquiá, que foi a eleição que o Gilberto, ex-prefeito, né, participou na reeleição. Teve o vice, o nosso amigo Azarias, né? G. Dias, claro, G. Dias Osana de Carvalho. E que também a Cida Cavalcante participou, né? O time todo lá, né, juntos em prol lá da campanha do Gilberto. A experiência, como é que foi essa experiência, Pedro? Como é que você se viu? O que você percebeu desse processo? Que entendimento você teve, assim, do processo eleitoral pelo fato de você ter participado ativamente? Primeiro ponto que eu gostei muito de estar ali. Eu gostava daquele ambiente. Que nem eu falei, eu nunca tinha participado de uma campanha política e ali eu percebi que eu gostava daquilo. E assim, automaticamente, durante esse período eleitoral, pelo fato de a gente ter ido para a rua, né, tal, alguns fatos que me fizeram despertar cada vez mais essa questão. Por exemplo, eu lembro da gente estar fazendo um arrastão, né, e uma pessoa passando na rua, Gilberto pedindo voto e tal, e ela fala assim, eu sou eleitora do Tunico, voto no Tunico, sempre votei no Tunico, aí o pessoal ali já, não, então o Tunico tá com a gente, porque o filho dele tá aqui. Então alguns fatos que foram acontecendo, que rememoravam, faziam memória do meu pai,
por mais que eu sei e não tenha tido tanta convivência com ele, mas isso mexe muito comigo. Mexe comigo esse ambiente político, esses fatos que trazem a memória dele e que para mim fazem muito sentido, sabe? Me dá prazer, me dá alegria, né? Viver isso. Tá, e aí essa coisa de você ter gostado te leva agora a estar tendo uma vida política partidária. Exato. Em um partido que tem uma importância no Brasil enorme, que deve disputar uma eleição nacional, né, que deve disputar aí o governo do estado de São Paulo, junto com o governador Tarcísio, aí com o deputado André do Prado. E são momentos importantes e que agora você também entra em mais um processo eleitoral. Não é? Como é que você está vendo isso? Então, ou seja, Pedro, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: você está muito próximo do poder, certo? E você está num poder lá no município e você também está próximo do poder de um partido. Sim. Como é que, qual é esse sentimento? Como é que você lida com isso? Esse sentimento, a partir do momento, como eu disse, do momento que eu me torno presidente, eu vi, percebendo a relevância do que estava acontecendo, né, das pessoas de ter contato, por exemplo, nunca tinha tido contato com o André do Prado, de sentar numa mesa e conversar com ele, né, tudo por meio das Arias, né. Isso não tinha essa experiência de ter uma conversa pessoal com o presidente estadual, Tadeu Candelária, com o Márcio Alvino, que é vice-presidente do partido no Brasil. Então, assim, essa relevância e isso que aconteceu me fez a tomar uma decisão de começar a me movimentar. Ou seja, como você bem disse, eu estou muito próximo do poder. Então eu posso me movimentar para estar no poder na minha cidade. É um direito meu. E aí eu comecei a me movimentar dentro de Juquiá, de iniciar conversas. Eu abri conversas com o G. Dias, com a própria Cida, com o Furquim, com Dona Ana Emília. Ou seja, eu fui atrás dessas pessoas para pensar Juquiá. Ou seja, qual que é o intuito, pelo menos que eu penso? O que faz a política... uma campanha, e principalmente pós-campanha dentro como gestor, é um grupo político forte. Então esse foi o primeiro pontapé que eu pensei. Eu preciso conversar com todo mundo que já sentou, ao menos sentou na cadeira ou esteve perto dela. Porque eu preciso abstrair alguma coisa. Uma pessoa que eu conversei também, que foi até a minha casa, foi o Renato Soares, que é uma pessoa que eu percebi algo diferente. Isso quando eu falo dessa questão de enxergar no outro a necessidade de fazer política, eu vi isso nele e eu gostei muito de ter conversado. A gente conversou só uma vez, né? Porque hoje ele não mora mais em Juquiá, mas foi uma pessoa que eu tive muita empatia, né? No primeiro momento. Mas enfim, Milton, nesse meu primeiro momento, e que foi o que eu vivi no ano de 2025, eu preciso conversar com todo mundo, iniciar diálogo, porque eu pretendo alguma coisa dentro da política de Juquiá. E se eu pretendo, eu preciso conversar com quem primeiro é político. E abrir isso para o povo, né? Network, né, Pedro? Network. Buscar contatos, fazer contatos, Exato. Conversar, entender, né, cada vez mais um processo, Exato. como ele se dá, né, o que você precisa, né, para estar, né, caminhando ao lado dessas pessoas, buscar conhecimento, experiências, né? Sim. Que conversando a gente conhece e fica trocando experiência e fica trocando informação, isso é muito importante. Você tem um sonho de estar um dia disputando algum cargo lá em Juquiá, na política? Sim. Hoje eu me considero pré-candidato a prefeito, Certo. pelo PL em Juquiá. Claro, isso tudo pautado no fato de que eu penso que, principalmente por conta de iniciar todas essas conversas,
eu não penso que ser oposição, né, automaticamente sendo candidato, eu sou oposição àquele que é atualmente prefeito. Pré-candidato. Pré-candidato. Sendo pré-candidato, eu sou oposição automaticamente, né? Mas eu não penso em ser oposição por ser oposição. Eu acredito que eu não teria nenhum problema se alguém melhor do que eu, dentro dessas pessoas que eu acabei de citar, fosse a pessoa mais forte para ganhar a eleição e talvez desempenhar um papel melhor do que eu. Não tenho problema nenhum nisso. Mas eu me considero pré-candidato a prefeito por Juquiá, justamente porque eu penso que, tendo um partido forte, tendo corpo político próximo do poder do governo do estado e talvez próximo do governo federal, a depender da eleição desse ano, eu acredito que eu tenho credencial para poder me posicionar e colocar meu nome à disposição da população. Agora, se isso vai viabilizar ou não, isso a gente tem 2 anos ainda para o pleito eleitoral. É uma construção. 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 E essa construção depende exatamente disso que você já começou a fazer, né? Sim. E aí você tem pessoas que poderão lhe ajudarem muito, né? A começar por essa pessoa que está aqui com você hoje, que é o Azarias, né? Sim. Essa é uma pessoa que com certeza vai lhe ajudar muito e é uma pessoa que tem uma experiência sensacional. O Pedro, disputar um processo eleitoral, ele é muito desafiador. Ele é muito desafiador. Por isso que eu perguntei para você da experiência que você teve na campanha do Gilberto, né? Quando vocês acabaram sendo derrotados lá. Sim. A derrota, ela é dolorida. Muito. Ela é dolorida, né? E aí, como é que você lidou com isso? Foi um processo de amadurecimento, porque eu fiquei muito mal. Eu sofri, eu fiquei 1 semana dentro de casa sem sair de casa. Porque primeiro que eu acreditava na vitória. E aí, no momento que a gente perde, pra mim caiu o chão. Porque. E aí é que vai essa ideia do idealismo, né? Eu enxergo somente aquilo que eu acredito que é o melhor e aquilo que eu acredito que tem que acontecer. E no momento que aquela expectativa não acontece, aí você cai no chão de novo. Então, essa coisa de sempre estar mais agora pautado na realidade, porque falar, olha, eu quero, tenho intenção, e se isso viabilizar, eu vou ser. Agora, eu tenho que ter o pé no chão de entender que pode ser outra pessoa, não tem problema nenhum. Então, eu preciso manter esse idealismo, mas ao mesmo tempo eu preciso ser terreno, né, ser pautado na realidade que pode ser que não seja a minha hora ainda também, né? Mas eu tenho o meu nome à disposição. Mas foi muito sofrido. Foi sofrido. O Gilberto acho que não sofreu tanto quanto eu sofri com a derrota da eleição dele. Você sabe que na derrota a gente aprende muito mais do que na vitória, né? Muito mais. Sim. Sempre aprende mais. Né? Sempre vai aprender mais. Você entende que você teria condições de ser um bom prefeito para Juquiá? Eu acredito que o fato de hoje eu estar como secretário de finanças, estar dentro de uma prefeitura, ter uma formação acadêmica, me credencia também a isso, né? Eu acredito que... Eu lembro de uma conversa, uma vez que nós fomos jantar, eu, a Paulo e o Ítalo, e a minha esposa, a Nayara. E a gente foi jantar e a gente entrou nesse assunto, né? O Ítalo começou a conversar, e aí, Pedro, como que estão as coisas e tal? E aí a Paula falou bem assim, isso ficou muito gravado para mim. Ela falou, Pedro, você percebe que parece que tudo na sua vida Deus te prepara para o que vai acontecer? A gente perdeu a eleição em Juquiá, e você hoje está num cargo que é central dentro de uma prefeitura, você tem um partido, você está próximo do poder, né, que existe um apadrinhamento político do próprio André do Prado, do Azarias. Ou seja, parece que Deus prepara as coisas na sua vida para aquilo que está por vir, né? E aquilo me marcou muito nesse sentido. Ou seja, você está preparado? Eu acredito que Deus está me preparando para isso. Se for da vontade dele, eu não sei. As coisas dizem, né, que as coisas acontecem na hora certa.
Sim, não é? sim, Acontece na hora certa. A hora certa não era aquela com o Gilberto, sim, para você, sim. né? E aí, de repente, a hora certa foi você ir para Sete Barras. Está sendo, porque você está adquirindo conhecimento de gestão pública, Exato. não é? Que depois você pode transferir esse conhecimento. Sim, Não é? Então, são momentos que são importantes pelo fato de você estar adquirindo conhecimento. sim. Isso é muito importante, muito importante. E principalmente essa questão de gestão pública. Para a pessoa que não lidou com a máquina pública, não tem ciência do que é estar dentro da máquina pública e assim, o sentimento de querer ajudar as pessoas, mas você precisa passar por uma viabilização burocrática dentro dela. Então, entender como as coisas funcionam para que fazer as coisas acontecerem na prática, na vida real, é um processo que muitas vezes a população não enxerga. As pessoas, assim, tudo falta do conhecimento. Eu digo o seguinte, o Pedro, a informação, né? Ou seja, a informação entre a população e o poder público, né? A comunicação, esse canal ele precisa ser muito estreito, para a gente ir quebrando essa questão não, porque a necessidade da população ela é emergente. Exato. É para agora, não é para amanhã, não é para daqui 10 minutos. Eu quero saber agora, porque eu preciso disso agora. Não é? Sim. Só que na gestão pública, na administração pública, existem processos, leis, não é? E esses processos, essas leis, são determinantes para que as coisas sejam feitas com clareza, Exato. com transparência, com responsabilidade, não é? Aquela coisa de, dá um jeitinho, esse tipo de coisa, ele está cada vez mais ficando para trás. Porque existe responsabilidade, você é secretário de finanças do município, você tem responsabilidade, você responde pelos seus atos, se você fizer algo lá que não seja correto, você vai responder. Sim. Né? E é esse entendimento que a população precisa entender. Agora, demanda de que a gente, enquanto agente público, né, leve essa informação. Eu costumo atender as pessoas, esclarecer, conversar, explicar, para que as pessoas tenham entendimento. Sim, né? sim. Não é, porque o prefeito não quer, porque o Pedro não quer, porque não sei quem não quer. Não é. É porque existe uma legislação. Não é? Sim. Para fazer compra, tem... Não é a mesma coisa que a gente está na nossa casa, a gente quer comprar um gás, a gente vai lá e compra. Exato. Na prefeitura, você quer comprar um gás, você não vai lá e compra. Você tem que abrir um processo de licitação, que demora, às vezes, 45 dias, às vezes demora 60 dias. Sim, né? sim. Para comprar. Sim. Né? Eu lembro de um caso, uma vez, de um vereador que não, você a gente precisa fazer, eu vou fazer isso. Aí eu falei, não, isso aqui você não consegue fazer. E aí ele fala assim para mim, mas aonde que está escrito que eu não posso fazer? Aí eu respondi para ele, não, a pergunta não é essa, a pergunta é onde que está escrito que você pode fazer. Porque na administração pública, para você não fazer e para você fazer, tem que estar na lei. Claro. Se não tiver lei, você não pode tomar atitude nenhuma. Exatamente isso. Né? Então, a população, em geral, não consegue entender isso como isso acontece, porque no fim das contas é o meu CPF que está lá. Claro, né? Exatamente. E assim como do prefeito, como todos os outros secretários. Exato. Né? Exato. É muita responsabilidade, é muita coisa que você pode depois, né, se não fez direito, não o curso de direito, mas se não fizer a coisa de forma correta, né, Exato. aí não pode, né? E esse entendimento, mas assim, a comunicação precisa ficar curta, né? O canal de comunicação precisa ficar estreito para que as pessoas tenham esse entendimento, né? Como é que está lá em Sete Barras, Pedro? A relação com a Câmara Municipal, o prefeito está tudo bem lá? Graças a Deus, está tendo governabilidade. O Ítalo, até pela articulação dele, consegue manter a base, né, eleitoral dele e está indo, graças a Deus, politicamente muito bem. Muito bem. Grande Pedro Alonso. Pedro, nós vamos chegando ao final do programa aqui, tá? Mas eu queria que você
ainda falasse um pouco para nós desses sonhos, né? Dessas vontades de você realizar, de estar na política, de pensar política, de estar vivendo isso, né? Com essas pessoas que você tem em sua volta, que são pessoas que eu, na maioria, eu conheço, que são meus amigos. Essa vontade, ela tem um propósito. Sim. E o que seria, de fato, esse propósito para você? Eu acredito que eu percebo, né, principalmente na nossa população, não só em Juquiá, mas no Vale do Ribeira, um pouco de complexo de vira-lata, né, que é como dizia o Nelson Rodrigues. O nosso povo, ele não consegue enxergar as capacidades que tem, né? Isso é muito nítido. E o propósito não pode ser outro senão fazer a diferença em Juquiá. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente pode fazer algo diferente pela cidade. E usando o nosso povo, que tem potencial para isso, sabe? Então, a política, ela, sem esse sentido, nada disso vai se concretizar, né? Então, o propósito é esse. Tentar fazer algo diferente pelo município e pelo nosso povo. Muito bem, Pedro Alonso. Muito obrigado por você estar aqui, tá? E vamos conversando, sempre à disposição. Obrigado, Milton. Tá bom? Nós chegamos ao final do programa aqui na TV Ribeira Plus. Você pode nos assistir no canal do YouTube Ribeira Plus TV e também no Expand TV. Até a próxima semana com mais um programa do Milton Wolff aqui na TV Ribeira Plus.